As obras mortas são aquelas atitudes que nós fazemos e que produzem morte. São os atos pecaminosos, as escolhas erradas, os pensamentos contrários à lei de Deus, elas produzem morte. E não somente elas são chamadas de obras mortas, não somente porque produzem morte, mas também porque elas não produzem vida. Nada que o pecador faça em termos de obra pode produzir vida. E a consciência do pecador, portanto, é contaminada, porque mesmo na pessoa mais bruta, mesmo no ignorante mais selvagem, e mesmo no cético mais empedernido, ainda resta uma consciência que o acusa quando ele faz alguma coisa errada. A culpa é universal. É universal. Por mais que hoje se tente aliviar o sentimento de culpa da sociedade, transferindo-a para o próximo, para o governo, querendo abolir os absolutos e os referenciais para que a pessoa se sinta livre nas suas obras mortas, contudo, não baixou o número de pessoas que procuram os psicólogos e psiquiatras simplesmente com culpa. Na verdade, o número de suicidas aumenta. Cada vez mais de pessoas desesperadas que vão para as drogas, vão para o alcoolismo, procurando afogar a angústia que elas sentem no fundo do seu coração. Então, as obras mortas, elas contaminam a consciência. Não há pessoa alguma que consiga viver com a consciência tranquila. Por mais empedernido que ele queira ser, por mais que ele tente sufocar, racionalizar, explicar, achar, ele não vai conseguir, porque isso é uma sensação universal e é resultado do fato de que o homem foi criado um ser moral, com capacidade de escolha entre o bem e o mal. E a consciência é exatamente a ferramenta ou instrumento que diz para ele quando ele fez o certo e quando fez o errado. O problema não é a consciência, o problema é que nós fazemos coisas erradas, nós praticamos obras mortas, a consciência fica só mostrando. É a mesma coisa de você ficar com raiva do seu carro porque a luz vermelha que está indicando que você não colocou óleo fez o motor do seu carro fundir. Você vai ficar com raiva de quem? Da luzinha que está faltando óleo? Não, você tem que ficar com raiva de você que esqueceu de pôr óleo no carro. Então a consciência é a luzinha que está dizendo: está errado, obras mortas, obras mortas. E a religião consiste exatamente nisso. O sentimento religioso, a religião no mundo todo, é a tentativa do homem de resolver esse problema. Porque quando ele se sente culpado, não é só culpado diante do seu semelhante, ele não consegue fugir da realidade de que há algo maior do que ele, a quem ele vai prestar contas. Daí o sentimento religioso ser universal, em toda a cultura, em todas as épocas. E o homem tenta de tudo para conseguir, de fato, aplacar a consciência. O homem moderno, ocidentalizado, secularizado, materialista, ele luta ainda com sua consciência. E o bruto selvagem das tribos mais primitivas, ele também luta com sua consciência. E aqui o autor de Hebreus, e essa é a resposta do cristianismo, o autor de Hebreus nos diz que há apenas uma coisa que pode, de fato, purificar a consciência das obras mortas, que é o sangue de Cristo, derramado em meu benefício, em seu benefício, como um pagamento completo, perfeito e absoluto. É claro que a Bíblia em nenhum momento diz que essa oferta de perdão e essa oferta de paz com Deus mediante o sangue de Jesus é uma desculpa para nós continuarmos a fazer obras mortas, e muito menos uma desculpa para nós não praticarmos o que é correto, e muito menos uma isenção de recebermos as consequências dos nossos atos. Se você faz uma coisa errada, sua consciência vai lhe acusar. Você pode receber perdão através de Jesus, mas a Bíblia em lugar nenhum nos diz que você, com isso, está livre das consequências do seu ato. Se você bebeu, dirigiu bêbado, atropelou alguém, então foi apanhado, porque essa parte tem que ter, né, para fazer sentido. Então você arrependeu-se profundamente e há perdão para isso.
mas você pode ser preso. Deus não promete tirar você da cadeia. E também não promete livrar você de pagar pensão à família daquele atropelado até o fim da sua vida. O que nós estamos falando aqui é de culpa, remoção da culpa, para que você possa então servir ao Deus vivo, como diz aqui, final do verso 14. Deus aqui é chamado de vivo, em contraste com as obras mortas. Ele é o Deus da vida, que criou a vida, que a mantém, que a sustenta. É o Deus que ama a vida. E é esse Deus que nós temos que servir. Como servir ao Deus vivo se estamos carregados de obras mortas? Por isso que nós precisamos da purificação da nossa consciência para poder servir a Deus com alegria e com gozo no nosso coração. O único pagamento justo é o da nossa própria vida. Deus misericordiosamente envia o seu Filho para sofrer essa penalidade em nosso lugar. Era o meu sangue que era para ser derramado e o seu. Mas Jesus derrama o seu sangue em meu benefício e do seu, de todo aquele que crê. Terminando, o que tudo isso representa na prática? Isso é somente uma teologia, é um conceito teórico do cristianismo. O que é que isso tem a ver conosco? Primeiro, eu considero essa doutrina, ou esse conceito da eficácia do sangue de Jesus, como sendo a base diária do meu acesso a Deus. De que maneira eu posso me chegar ao Deus vivo, ao Deus santo, justo, verdadeiro, que criou todas as coisas, esse Deus imanente, presente na criação, também transcendente, totalmente outro, infinito, incompreensível? Como é que eu posso me chegar à própria contemplação do universo, da grandeza do universo, me faz sentir tão pequeno? Eu posso me aproximar desse Deus e ter um relacionamento com Ele, lembrando que no seu plano, no drama que Ele elaborou desde a eternidade, estava a vinda de um representante da raça humana, Jesus, verdadeiro homem, que iria morrer pelos pecados do seu povo, de maneira que nós pudéssemos chegar a Ele livremente. Na prática, isso significa que todo dia eu me lembro do sangue de Jesus, e com isso eu me sinto corajoso para chegar diante de Deus. Quando o meu coração me acusa, minha consciência me acusa, eu me lembro do sangue derramado por mim. Eu me lembro que Cristo já pagou de maneira efetiva a minha culpa. Isso me traz liberdade. Tem dois tipos de liberdade. Uma é você procurar liberdade tentando fazer de conta que você não tem culpa. Outra é a liberdade que é adquirida, você reconhecendo que você tem culpa, mas sabendo que ela foi paga. E essa é a verdadeira liberdade. Não é você negar a sua culpa, mas é você admitir que é culpado e receber o pagamento da culpa oferecida pelo próprio Deus. Essa é que é a verdadeira liberdade. Diariamente eu posso recorrer a Deus pelo sangue de Jesus para perdão de pecados, para a certeza da salvação e da vida eterna. Só cuidado para não transformar o sangue de Jesus num talismã, como se fosse uma coisa mística. O pessoal que diz assim, sangue de Cristo. Não tem gente que faz isso? Nós temos a alma católica, né? A gente gosta de coisas, de objetos místicos, na verdade não é nem católica, é alma pagã, né? Que a gente vê um valor místico até no próprio sangue de Jesus. Não há valor místico no sangue de Jesus. O sangue de Jesus representa a sua morte, seu sacrifício na cruz, e é por ele que nós somos gratos a Deus. A pergunta aqui nessa noite é: o que a morte de Cristo representa para você? De que maneira prática saber disso lhe ajuda no dia a dia? Como é que você lida com a culpa? E de que maneira você espera um dia estar diante de Deus e ser recebido por Deus e perdoado? Só há uma resposta certa para isso: o sangue de Jesus. Que Deus conceda nessa noite que você compreenda, que você creia, e que você experimente essa liberdade que é de fato viver nesse mundo com a consciência em paz, não negando o que você fez, mas como efeito do perdão de Deus na sua vida. Isso somente mediante o sangue do seu Filho. Amém? Que Deus nos abençoe.